Eleições 2016. Cresce o número de votos brancos e nulos no primeiro turno. O índice mostra a desconfiança dos eleitores com a política. Conheça o movimento dos secundaristas de Bauru e suas reivindicações. Consumo sustentável. Em tempos de crise, brechós são nova aposta entre empresários e boa opção para consumidores. Prejuízos para a saúde. Saiba quais os danos que o celular pode causar em sua postura. Hoje é sexta-feira, dia 21 de outubro de 2016 e entra no ar agora o USC Notícias. Boa noite. As eleições municipais deste ano são as primeiras a serem realizadas após a aprovação da micro-reforma política que estipulou algumas alterações na campanha, como seu encurtamento e a proibição do financiamento empresarial. O primeiro turno já foi realizado e uma das surpresas foi o alto índice de votos brancos e nulos registrados. Sobre o assunto, vamos acompanhar agora a reportagem de Nayá Mello. Quais são os deveres do cidadão? De acordo com a Constituição de 1988, cumprir as leis, respeitar os direitos sociais do outro, votar para escolher os nossos governantes. Esses são apenas alguns dos deveres que todos nós, cidadãos, devemos praticar. As eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador ocorrem este ano. O voto é obrigatório para maiores de 18 anos desde a Constituição de 1932. No primeiro turno dessas eleições, houve um recorde de votos brancos e nulos em muitas cidades do país. Na cidade de Bauru, foram 26.466 votos brancos e 42.601 anularam o voto. Em Cafelândia, foram 643 votos em branco e 6.090 anularam o voto. Em Pirajuí, 734 votaram em branco e 3.545 anularam o voto. Em Assis, 5.133 votaram em branco e 6.386 anularam o voto. E em Reginópolis, 76 votaram em branco e 1.830 anularam o voto. Para Bruno Pasquarelli, professor de política da USC, esse resultado se dá por alguns fatores, dentre eles o descontentamento da população com a atual situação política do país. Eu acredito que o aumento do número de votos brancos, nulos e também de abstenções se deve a dois fatores, que ocorreram nessas últimas eleições. Primeiro, o descontentamento dos cidadãos, do eleitorado, com os políticos em si, de denúncias de corrupção. E, em segundo lugar, por não ter o eleitorado não vê nos partidos e nas propostas de governo dos partidos, dos prefeitos, uma proposta efetiva de governo para a cidade. Em 2018 ocorrem as eleições presidenciais. A perspectiva é de que a população esteja mais presente na hora de votar. Que a tendência é de diminuir um pouco esses votos brancos e nulos, principalmente para o voto para presidente e para governador, que são nos votos para esses dois membros do Poder Executivo que o eleitorado vê uma maior aproximação com propostas de governo. No primeiro turno das eleições, Bauru já decidiu a nova composição da Câmara de Vereadores. No primeiro turno das eleições, Bauru já decidiu a nova composição da Câmara dos Vereadores. 9 se reelegeram e 8 novatos iniciarão seus mandatos em 2017. Bauru terá a maior bancada feminina da história, com 3 vereadoras eleitas. Outra curiosidade é a eleição de muitos candidatos ligados a igrejas e à polícia militar. Mas as eleições municipais não acabaram para os bauruenses, que irão às urnas escolher o novo prefeito da cidade. Concorrem ao cargo Clodoaldo Gazeta, do PSD, e Raul de Paula, do PV. A repórter Ariane Frassato conversou com os candidatos. Olá, Renata. Eu conversei com os 2 candidatos que concorrem à Prefeitura de Bauru neste segundo turno, Gazeta, do PSD, e Raul, do PV. Os 2 falaram sobre as suas propostas para gerar emprego para os jovens de Bauru. A partir do ano que vem, a gente pretende implementar algumas ações para que esses alunos possam permanecer em Bauru com trabalho e com geração de renda também. Uma delas é a questão do polo tecnológico, que a gente pretende implantar na cidade de Bauru, para que a gente possa absorver exatamente essa mão de obra qualificada que nós produzimos nas universidades todos os anos. Em relação a abrir mercado de trabalho, não podemos esquecer que a Prefeitura contrata por concurso público, então você não ia poder fazer uma contratação desse tipo. Mas nós podemos, enquanto gestores, abrir espaços para estágios remunerados. A eleição do segundo turno vai ser realizada no dia 30 de outubro.
Aqui no USC Notícias, você acompanha desde o dia a dia dos candidatos até a apuração das urnas. É com você aí no estúdio, Renata. E no próximo bloco do USC Notícias, você vai conhecer mais sobre o movimento secundarista de Bauru e confere também a tendência de mercado que vem conquistando os consumidores e comerciantes, os brechós. A Diretoria Regional de Ensino, localizada na Vila Falcão, foi novamente ocupada na manhã desta quinta-feira. A manifestação foi protagonizada pelos secundaristas. E você, conhece esse movimento? Sabe quais são os ideais e as causas defendidas por ele? Saiba mais na reportagem de Mariana Fraga. Assim como vários movimentos sociais liderados pela juventude, o movimento secundarista no Brasil tomou força na luta contra o golpe militar de 1964. O nome secundarista está ligado ao ciclo de ensino que na época era chamado de segundo grau. Mesmo sendo o grupo alvo da repressão militar, os secundaristas resistiram e foram importantes na conquista da redemocratização do país. O estudantil secundarista é uma integração de várias escolas em que nós promovemos atos e ações na cidade em conjunto. Cada escola possui um núcleo de luta próprio, independente, mas o movimento estudantil busca juntar todas essas lutas em uma só. O movimento secundarista se tornou novamente protagonista dos noticiários e da política brasileira. No ano passado, quando organizaram protestos e ocupações em defesa da educação. A gente quer o seguinte, mostrar para o governo que a gente também tem voz e vamos lutar até o final contra a medida provisória para a melhoria do nosso ensino. Há uma cooperação entre os professores e alunos quando a questão da educação está em jogo. A pergunta que eu fiz foi aonde eu estava nos últimos tempos, eu não vi em que momento que a educação ganhou esse status de prioridade, de urgência para ser alvo de uma medida provisória. No último sábado, dia 15, estudantes de diversas escolas de Bauru realizaram uma panfletagem do calçadão da Batata de Carvalho, com o objetivo de informar o posicionamento contrário à medida provisória. Os estudantes afirmaram que irão à sessão da Câmara na próxima segunda para acompanhar a votação de um processo contrário, movido pelo vereador Roque Ferreira contra a PEC, proposta de emenda à Constituição 241, que congela o limite dos gastos públicos. E os estudantes que já têm contrato com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, podem renovar suas matrículas para o segundo semestre. O processo poderá ser realizado pelo sistema online, disponibilizado pelo MEC, até o dia 31 de outubro. Os aparelhos celulares já são praticamente extensões de nossos corpos, mas o uso excessivo e incorreto dessas ferramentas podem causar sérios danos, principalmente aos mais jovens. Confira agora na reportagem de Mariana Fraga. Quanto tempo por dia você passa dessa forma olhando o celular? Entre mensagens, redes sociais, problemas no trabalho, esse aparelho se tornou quase indispensável em nossas vidas. Porém, a medicina já confirma danos associados a este hábito. A Pesquisa Nacional da Saúde, publicada no final de 2014, concluiu que 18,5% da população adulta do país sofre de dores na coluna, cerca de 27 milhões de pessoas. O que acontece? Um estudo recente publicado, ele trouxe uma avaliação do peso da cabeça sobre a coluna. Foi feito um estudo no qual a cada grau, ou seja, quanto mais inclinado a cabeça para frente, que é a posição natural em que as pessoas ficam olhando os aparelhos celulares, a gente aumenta o peso sobre a coluna. Ou seja, a cabeça ela pesa em média de 4 a 5,5 kg. Quando a gente inclina a cabeça para frente para olhar o aparelho celular, a gente aumenta esse peso sobre o pescoço, podendo chegar a quase 27 quilos. Isso significa quase que um peso de 4 bolas de boliche sobre o pescoço. Outro estudo, agora da Organização Mundial da Saúde, aponta que o aparelho celular é uma das principais causas de lesões na coluna. Pescoço de texto é o nome dado para as pessoas que ficam com a cabeça baixada quando estão digitando no celular. Muitos problemas de saúde estão sendo relacionados com o uso de aparelho celular, na verdade, smartphones. O que vem sendo discutido é que hoje, ao utilizar o aparelho celular, principalmente não apenas para comunicação
natural, normal, mas em especial para usar redes sociais, a gente vem observando cada vez mais que pessoas mais jovens estão procurando serviços de saúde por queixas de dores, em especial dores no pescoço, dores nos ombros, dores nos braços e dores na coluna. Além dos métodos clínicos e cirúrgicos tradicionais, há também outra forma para a recuperação da postura, a partir de tratamentos alternativos. O músculo tão forte, preparado, vai ocorrer menos lesões do que se a pessoa tiver ali o celular direto todo dia na mão e não fizer nada. Letícia Guiar afirma que sofria de dores na coluna e no pescoço decorrente da má postura com o uso do celular. E eu recebi indicações de amigos sobre o Pilates. Eu estou fazendo já há 3 meses e com 1 mês eu já terminou todas as minhas dores, eu não sinto mais dor nenhuma. E aí melhorou minha postura e minha qualidade de vida está muito melhor. O consumo sustentável é uma forma de aquecer a economia mesmo em período de crise. Uma ótima opção tanto para quem quer investir quanto para os consumidores. Está em alta e tem feito sucesso, especialmente no mundo da moda. A nova tendência é economizar. Com a crise, o comércio precisa se reinventar para não perder a clientela, que tem feito ajustes e cortes na hora da compra. O conceito de consumo sustentável pode ser uma alternativa, e os brechós são um exemplo disso. As peças usadas são uma opção para quem quer continuar comprando, mas sem pesar no bolso. Para Vander Cavalcante, coordenador do curso de Ciências Contábeis da USC, investir em um negócio com esse conceito pode dar muito certo, mas é preciso planejamento. Sim. Hoje em dia, em função das mudanças econômicas que estão acontecendo no nosso país e no mundo, o planejamento empresarial, elaborar um bom plano de negócio é fundamental para que você tenha um negócio bem sucedido. Empresas que trabalham nesta área, elas têm crescido bastante. É um mercado que tem uma perspectiva, e que se a pessoa quiser optar por esse tipo de negócio, de trabalhar com roupas usadas, sapatos, outros simples acessórios, e fazer um bom planejamento, fazer um planejamento de mídia, fazer um planejamento de marketing, tudo isso vai proporcionar para que ele tenha um bom sucesso no seu negócio. O planejamento é fundamental. Hoje em dia, as coisas mudaram. Os brechós adquiriram um novo estilo para atender a demanda, que procura cada vez mais por peças com preços acessíveis. O negócio deu tão certo que os vintage shops parecem mais com boutiques de luxo. A loja da Michele Svícero, localizada na cidade de Bauru, é um exemplo da tendência da sofisticação dos brechós. Com mais de 250 metros quadrados, o ambiente conta com um estilo diferenciado e de muito bom gosto. O Vintage Shop se iniciou quando eu tinha 17 anos com a ideia de levar o consumo sustentável para as pessoas de uma forma agradável, diferente do que já tinha em Bauru e na região. Então nós procuramos primeiramente trabalhar com o e-commerce pelo baixo investimento inicial e depois demos início à loja física para trazer um ambiente aconchegante e agradável para as pessoas. Junto com seu marido Guto Alves, Michele comanda a loja que teve um faturamento de 700% em um ano. O resultado se deu pela mudança do local, que antes ficava localizada em uma loja bem menor, e também pelo interesse em buscar saber o que o consumidor procura na hora de comprar. Cada peça da loja é única e com um preço bem mais acessível do que nas lojas convencionais. O que é interessante de estar consumindo roupas de brechó é primeiramente a sustentabilidade, porque as peças são de reuso, então quer dizer que essas peças, em vez de serem lançadas, descartadas na natureza, elas ganham uma nova vida e começam a circular por aí. E fora a sustentabilidade, tem a questão da exclusividade, porque as peças são todas exclusivas, não existe peça repetida, então cada um tem ali a sua peça sem ser aquele consumo massificado. Fora isso, a questão do preço, porque no brechó a gente consegue comprar peças de excelente qualidade com um preço mais em conta do que nas lojas convencionais. Embora a primavera tenha começado há quase um mês, o calor e o sol forte só chegaram em Bauru nos últimos dias. Vamos acompanhar a previsão do tempo com Ednan Gomes. Trago boas notícias para você que esperou ansiosamente pelo fim de semana. A probabilidade de chuva é baixa para a cidade de Bauru. Ela pode chegar a 5%. O sábado será parcialmente nublado e nos termômetros o destaque é a amplitude térmica, que é a grande diferença entre a temperatura máxima de 33 graus e a mínima de 19. No domingo, o sol continua entre nuvens e as temperaturas variam entre 18 e 32 graus. No próximo bloco, você confere uma reportagem especial sobre a vinda da ponteira Mari para o vôlei de Bauru e a agenda cultural para aproveitar o fim de semana. O USC Notícias volta já.
Consilig Vôlei Bauru ganhou o seu 13º reforço com a chegada de Mari, medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim e referência no esporte. Confira agora a reportagem de Ariane Frassato. O Consilig Vôlei Bauru recebeu esforços para enfrentar a temporada 2016-2017. A grande aposta é a jogadora Mariane Steinbrecher, mais conhecida como Mari. Depois de ter jogado um tempo na Indonésia, a ponteira está voltando para o Brasil e traz a sua experiência para as quadras do vôlei de Bauru. Essa experiência para o nosso time, para o nosso projeto, com jogadoras jovens, é muito importante. Não só tecnicamente, porque não tem que falar da Mari tecnicamente, mas no valor de experiência, de dar suporte para jovens, de dar segurança para elas, de estarem convivendo com uma jogadora do quilate da Mari. Então acho que isso só agrega valor ao nosso projeto. Mari, que já foi campeã olímpica em 2008 em Pequim, veio para o time de Bauru e pensa em contribuir de outras formas além da técnica. Tem meninada no time, né? Às vezes são bem jovens, tirando a Arlene, a Deide, algumas jogadoras mais experientes, a maioria é bem nova. Né? Então acho que assim, a minha tranquilidade, experiência, assim, ajudar no movimento de decisão, né? Que às vezes a pessoa fica nervosa, não sabe o que vai ter que fazer. Assim, vou estar para ajudar ali, lógico que na bola, o que eu puder ajudar, eu vou estar pronta para no melhor momento, me cuidando para poder ajudar todo mundo. Além da experiência em quadra, a vinda da jogadora gera ansiedade entre os que acompanham o time. Isso porque Mari é uma referência no vôlei nacional. Eu conheço a Mari faz bastante tempo, ela jogou em Osasco, pela seleção brasileira, então acho que ela tem muito a acrescentar pro time. Acho que acaba sendo um espelho para as demais jogadoras, as jogadoras mais novas, né? Acaba meio que se espelhando, apesar de não ser a mesma posição, mas eu acho que a experiência dela no falar, chamar às vezes o jogo, acaba sendo acrescentar mesmo para cada jogadora. E ainda sobre o vôlei da cidade, vamos aos comentários de Marina Barrios. Muito boa a reportagem da Ariane Frassato, deu pra gente entender um pouco de como foi a vinda da Mari aqui pro Consilig Vôlei Bauru. Apesar da eliminação no final de semana pro Pinheiros no Campeonato Paulista, espera-se que essa contratação gere muitos frutos aqui pro vôlei da cidade, com a experiência e sendo uma referência dentro de quadra para as demais jogadoras. Com o objetivo de aproximar a universidade da rotina dos cidadãos bauruenses, foi promovida no último sábado a virada cultural da Unesp. A programação contou com diversas atrações, como apresentações musicais, sarau de poesias, oficinas artísticas, rodas de conversa e batalhas de skate e capoeira. O evento foi realizado na Praça Rui Barbosa e atraiu muitas pessoas desde seu início às 10 da manhã até o término às 10 da noite. O FACE, Festival de Artes Cênicas de Bauru, está na sua 5ª edição e conta com diversas atividades. A repórter Inaya Mello foi até o SESC, um dos lugares onde ocorre o evento, e conversou com um dos organizadores. Oi, Renata. Assim como no ano passado, o Festival de Artes Cênicas de Bauru é uma oportunidade para ficar próximo da arte. O evento conta com espetáculos, oficinas, bate-papo. Eu converso com o Fábio Balério, um dos organizadores do evento. Boa noite, Fábio. Boa noite. O FACE começou em 2012. De onde veio a ideia de trazer algo com esse conceito para Bauru? A ideia surgiu através dos grupos de teatro da cidade, que criam um espaço para troca com outros grupos do país. Então, vem espetáculo para que os grupos tenham esse intercâmbio artístico. E para quem se interessou, como foi essa participar dos espetáculos, das oficinas? Todos os espetáculos são gratuitos, com retirada 1 hora antes no local do espetáculo, e para ver a programação é no face.arte.br, facebauru.arte.br, aí você encontra a programação lá. Obrigada, Fábio. Para quem quiser conferir a programação completa, é só acessar o Facebook, que é facebook.com/facebauru. Inaya Mello para o USC Notícias. O FACE será realizado até o dia 30 de outubro, com apresentações no Espaço Protótipo, Teatro Municipal e SESC. A entrada é franca. Aproveitando o tema, vamos conhecer agora as opções de lazer e cultura para os próximos dias em Bauru, na nossa agenda cultural. Amanhã, às 5 da tarde, será realizado o lançamento do livro As Pessoas que Matamos ao Longo da Vida, da autora Tamires Volcian. O livro, publicado pela editora Reformatório, é uma coletânea de crônicas que fala sobre o conceito ocidental de morte. Neste livro, a autora convida os leitores a refletir sobre a complexidade emocional do ser humano. O evento de lançamento será no restaurante vegetariano e vegano Balaio de Krishna, localizado na Rua Maria José, 1271.
Também amanhã, só que às 8 da noite, será apresentada a peça Dois Perdidos numa Noite Suja, considerada uma das obras mais célebres do escritor e dramaturgo Plínio Marcos. Os atores Kaique Brito e Rodrigo Simas interpretam Paco e Tonho, dois carregadores de caminhão. O espetáculo será realizado no Teatro Municipal e os convites podem ser comprados no site megabilheteria.com. O USC Notícias fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Tenha uma boa noite e um excelente final de semana.